Olá, turminha do quarto ano, bom dia! Como vocês estão? Mais uma semana aí se iniciando, né? E hoje é segunda-feira, nós vamos trabalhar ciências hoje. Vamos completar aí o nosso livrinho na parte de ciências, de módulo 1 ainda, tá? Em breve nós estaremos já no módulo 2. E hoje nós vamos falar sobre terremotos e sobre vulcanismo, tá bom? Na última aula nós trabalhamos sobre as camadas da Terra, nós falamos sobre o planeta Terra visto por dentro, vimos que eles são divididos aí em camadas, né? O planeta Terra é dividido em camadas, na crosta terrestre, no manto e no núcleo, né? E a crosta terrestre sendo dividida aí em crosta terrestre oceânica e crosta terrestre aí continental. Uma forma o assoalho dos oceanos, né, a oceânica, e a crosta terrestre aí continental é o que faz a formação aí dos continentes, dos nossos continentes aí. Bom, turminha, e para nós falarmos aí sobre o vulcanismo e sobre terremotos, eu não posso deixar de citar novamente as camadas da Terra, porque a maioria desses eventos, desses fenômenos da natureza que acontecem, como as tsunamis, o vulcanismo, os terremotos, acontecem por causa de movimentos causados no manto da Terra, que é o manto, vocês sabem que é uma das camadas da Terra, ok? Então acontece lá dentro do manto e acaba refletindo aí do lado de fora, que é na crosta terrestre, seja ela na crosta terrestre continental ou seja ela na crosta terrestre oceânica. E aí ele vai aflorar aí de formas diferentes, mas começa lá no interior, lá no manto, e nós vamos descobrir aí como é que acontece isso, ok? Bom, a crosta terrestre é a parte superior aí do manto, ok? Que forma aí a litosfera. A litosfera é uma camada exterior e sólida da Terra. E ela é fragmentada aí em grandes pedaços que são chamados de placas tectônicas. Ou melhor, nós vivemos nessa camada fina que é chamada de litosfera. E essas camadas, elas são subdivididas sobre o magma que está presente aí no manto. E esses pedaços nós chamamos aí de placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas estão sempre em movimento, podendo se chocar ou se afastar, e devido a esses movimentos podem acontecer aí os terremotos e o vulcanismo. Bom, turminha, existem aí 7 grandes placas tectônicas e existem outras que são menores que complementam essas. As principais placas tectônicas são a placa africana, a placa da Antártida, a placa australiana, a placa euroasiática, a placa do Pacífico e a placa sul-americana. O Brasil, ele fica exatamente em cima da placa tectônica chamada de sul-americana. Como eu falei para vocês, essas placas, as placas tectônicas, elas estão em constante movimento. Posso citar para vocês 3 tipos de movimentos que elas realizam, e um deles é o movimento chamado de convergente, que é quando 2 placas se chocam diretamente entre si, indo uma contra a outra, ok? Existe também o movimento divergente, que é aquele movimento onde ocorre o afastamento aí de 2 placas, ok? Uma da outra, afastam-se uma das outras aí. E existe também o movimento transformante. Esse movimento transformante é quando 2 placas se movem lateralmente, uma do lado da outra. Bom, tia Tainara, tá bom. E o que tem a ver aí essas placas tectônicas, esses movimentos de placas tectônicas, as camadas da Terra, o vulcanismo, as tsunamis e os terremotos? Pois é, eu vou explicar agora. Gente, através desses movimentos, tá? Acontecem aí grandes fenômenos da natureza, como esses que a tia Tainara citou agora. O vulcanismo, por exemplo, o vulcão, ele sempre
vai estar em grande quantidade onde há encontros de placas tectônicas. Ou seja, o vulcão ele é uma abertura na crosta terrestre de formato montanhoso por onde saem magma, cinza, gases e poeira. E através disso aí, ele é formado a partir do encontro das placas tectônicas. Então, a partir do momento em que placas tectônicas se encontram, ali eu vou ter grandes chances de formação de vulcões, ok? A erupção vulcânica, ela pode ocorrer em forma de uma grande explosão, podendo causar grandes desastres nas áreas próximas ao vulcão. Em diversos locais, existem vulcões que podem estar ativos ou não. Mas afinal, o que é aí vulcão? Os vulcões são elevações ou montanhas formadas após as erupções, por onde sai o material pastoso que está presente no manto terrestre. Tia Tainara vai explicar aí as etapas que acontecem em um vulcão, ok? Então, número 1. Todo o material formado por rochas derretidas que está presente no manto terrestre é chamado de magma, e esse magma pode se acumular em determinadas áreas, e geralmente em áreas menos profundas da crosta terrestre, e elas são chamadas de câmaras magmáticas. O número 2 representa as condições de temperatura e de pressão. Parte desse magma é acumulado e forçado para a superfície terrestre, através de aberturas da crosta terrestre, como os vulcões. E aí no número 3, a tia está mostrando aí que ao chegar à superfície terrestre, esse magma ele passa a ser chamado de lava. Então, enquanto o magma se encontra no manto, no interior da Terra, eu posso chamá-lo de magma. Quando ele entra aí, quando ele entra em contato com a superfície terrestre, eu vou chamá-lo aí de lava, ok? Em alguns casos, esse magma pode ser expelido com muita força, atingindo grandes alturas e distâncias. Bom, então o processo natural de liberação de magma na superfície terrestre e seu posterior resfriamento, formando rochas, é conhecido então como vulcanismo. Turminha, outros materiais também podem ser aí expelidos durante aí uma erupção vulcânica. E aí tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E a tia vai estar citando agora esses pontos, tá? Primeiro, esses outros tipos de materiais que podem estar sendo expelidos quando acontece aí uma erupção vulcânica são cinzas e gases. E o que pode acarretar aí? Eles podem poluir a atmosfera, claro, e a água também. Se tiver água próxima àquele local, tá? Vai estar contaminando aí a água e, claro, que a atmosfera, o ar atmosférico, ele vai estar totalmente poluído, ok? Benefício que nós temos aí do vulcanismo. Nós podemos aí citar o ponto positivo, que é a formação da crosta terrestre, tá? Porque o vulcanismo ele é responsável pela formação dos solos, e de solos muito férteis, por sinais, tá? Que são ótimas ideias para a agricultura, são solos muito bons para a agricultura. O solo conhecido aí como terra roxa, ele é muito fértil e ele é formado a partir de desgaste de rochas vulcânicas, tá? A tia vai citar para vocês aí uma curiosidade também sobre a história de Pompeia e Herculano. Essa história aí é a história de que no dia 24 aí de agosto de 79, as cidades de Pompeia e de Herculano na Itália, elas foram soterradas com lava e cinzas após a erupção do vulcão Vesúvio. Muitos dos habitantes dessas cidades foram soterrados pelo material expelido pelo vulcão. E estima-se que 16 mil pessoas foram vítimas da erupção do Vesúvio. Muitas das pessoas soterradas pelo material vulcânico foram petrificadas. Gente, petrificadas são transformadas em rochas, tá? As pessoas foram transformadas em rocha, tá? E aí foram conservadas até hoje, na posição em que estavam no momento em que
morreram. A tia tá passando aí para vocês umas fotos, para vocês observarem, tá? Essas pessoas aí foram petrificadas após essa erupção do vulcão Vesúvio na Itália. Bom, tia Tainara, e os terremotos? O que eles têm a ver com as placas tectônicas e com as camadas da Terra? Bom, turminha, os terremotos, eles também acontecem quando há movimentos aí no manto terrestre, quando duas placas tectônicas se chocam e aí acabam acontecendo tremores aí na superfície terrestre. Os terremotos, eles podem ser de diferentes intensidade. As pequenas vibrações são pouco percebidas na superfície terrestre, mas quando acontecem grandes vibrações, elas são percebidas com fortes abalos, capazes de derrubar edifícios, árvores e causar graves acidentes. E quando duas placas tectônicas elas se chocam em mares e lagos, aí sim causam grandes tsunamis. Ou seja, os terremotos e os tsunamis, eles estão completamente ligados aí ao movimento de quando duas placas tectônicas se chocam. Bom, turminha, vocês sabem o que significa um sismógrafo? Vocês sabem o que é um sismógrafo? Bom, um sismógrafo é um aparelho que vai me ajudar a detectar a intensidade das vibrações do solo, ou seja, dos movimentos nas placas tectônicas, ok? Esse equipamento, ele pode identificar a origem do abalo e medir a intensidade aí de um terremoto. Bom, qual é aí o benefício dele para a população? Gente, se esse aparelho é capaz de detectar pequenos movimentos nos solos e grandes abalos, com certeza ele vai ajudar a população aí a monitorar aí os movimentos e fazer com que o alerta à população sobre possíveis terremotos aconteça. Por exemplo, auxiliar na evacuação das cidades, na tomada de medidas de proteção à população e auxiliar também a identificar as áreas mais atingidas, dentre outras importâncias aí. Turminha, esses tremores de terra, eles podem ser aí classificados através de uma escala, a chamada escala de Richter. Como é que funciona isso? Essa escala, ela permite a classificação dos terremotos de acordo com a sua intensidade, sejam eles mínimos ou maiores, ok? E os danos também que os abalos podem causar aí no ambiente. Essa escala, ela se inicia em 1 e não tem limite superior estabelecido. Quanto maior o valor numérico na escala, maior a destruição causada pelo terremoto, como morte de pessoas e destruição aí de construções. Bom, turminha, para nós fecharmos a nossa aula, eu quero colocar 2 pontos para vocês. Bom, será que a tia Tainara pode dizer que no Brasil não ocorrem terremotos de grandes intensidades? Sim, eu posso dizer. Mas, tia Tainara, eu já ouvi casos na reportagem dizendo que aqui houve alguns casos de tremores. Sim, pequenos casos de tremores, não tremores de grandes intensidades. Lembra que no início do vídeo a tia Tainara falou que o Brasil ele está localizado totalmente em cima de uma placa tectônica, a placa tectônica chamada de Sul-Americana? Pois é, e os terremotos, eles acontecem porque duas placas tectônicas fazem o quê? Elas se chocam. Se o Brasil está totalmente em cima de uma placa tectônica, ele está longe dessa zona de choque de placas tectônicas. Então, o que eu posso dizer para vocês a respeito disso? Que esses tremores de grandes intensidades, tá? Eles só acontecem aí onde essas placas tectônicas se chocam, ok? E aí, o Brasil, por estar numa placa sul-americana totalmente em cima, tá? Ele não está sobre o limite dessas placas. E aí, o que acontece? Em alguns casos, quando os abalos são intensos em outros locais, é possível que essas vibrações sejam sentidas aqui no Brasil, mesmo que elas tenham sua origem em áreas afetadas. Além disso, muitos tremores na crosta terrestre podem ser causados pela acomodação do solo, por falhas na crosta terrestre e entre outros motivos. Turminha, e vulcões ativos no Brasil? Será que existem vulcões ativos no Brasil?
Olha, no início do vídeo, a tia Tainara falou para vocês que a formação de vulcões, ela acontece devido ao encontro de placas tectônicas, ok? Então, aonde há encontro de placas tectônicas, ali com certeza vai haver a formação de vulcões. Se a tia disse para vocês que o Brasil está totalmente em cima de uma placa tectônica, com certeza aqui não haverá vulcões ativos, ok? Para que haja atividade vulcânica, tá? É necessário uma abertura aí na crosta terrestre para a saída desse magma. Então, se a gente parar para observar, vulcões ativos no Brasil não podem acontecer. Por quê? Porque ele está localizado completamente em cima de uma placa tectônica, ou seja, afastado aí dessas regiões, dessas bordas de placas, que são os principais locais de atividade vulcânica. Bom, turminha, esse fato sobre vulcões ativos no Brasil nos tempos de hoje em dia, realmente não existe por conta aí do Brasil estar localizado totalmente em cima de uma placa tectônica, como já foi dito para vocês. Mas há milhões e milhões de anos atrás, com certeza, já houve casos de vulcanismo aqui no Brasil. E prova disso, a tia Tainara pode citar para vocês as ilhas de Fernando de Noronha. Vocês sabem aí o que são ilhas? Bom, ilhas, gente, são porções da crosta terrestre que são cercadas por água. E aí, essas ilhas lá em Fernando de Noronha, lá em Pernambuco, elas foram formadas a partir de uma série de erupções vulcânicas, ok? Que surgiu há aproximadamente aí 2 milhões de anos através dessas séries de erupções. Com 21 ilhas, o arquipélago de Fernando de Noronha está localizado sobre um vulcão cuja base tem 74 quilômetros de diâmetro e está a 94.200 metros de profundidade, ok? Turminha, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e principalmente entendido. Agora vamos para as atividades, ok? Fiquem com Deus e qualquer coisa te está à disposição.